Olá, sejam bem-vindos ao canal Alcançado. Estivemos a falar sobre a serpente tentadora e enganadora. Sim, a serpente do Jardim do Éden, que enganou Adão e Eva e os incitou a comerem do fruto proibido, e daí as consequências que vieram por causa dessa desobediência. Mas sabe, a Bíblia fala de uma serpente de metal. Queres conhecer esta história? Vamos lá. Abra a tua Bíblia então, no livro de Números, no Velho Testamento, capítulo 21, versículos 4 a 9. Diz então partiram do Monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizestes subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Veja, o povo tinha acabado de ser libertado da escravidão do Egito e agora estava a revoltar-se contra o Deus que os livrou, que os libertou. Então o Senhor Deus mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor Yahvé e contra ti. Ora ao Senhor Yahvé que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse Yahvé a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, esse alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Bendito seja o nome do Senhor. História interessante, é ou não é? Bendito seja o nome do Senhor. E nós encontramos um paralelo desta passagem no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 14 e 15, quando Jesus, falando com Nicodemos, disse: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então vejam que as histórias na Bíblia às vezes parecem simples histórias, mas não estão lá por acaso. Existe um significado espiritual, existe uma lição espiritual que nós podemos e devemos sacar deste texto, destas palavras impressas. Elas têm que sair daqui do papel e vir para o nosso coração. Entram na nossa mente, descem ao coração e depois têm que se transformar em ação no nosso dia a dia. Então, qual é o contexto deste juízo e ao mesmo tempo de misericórdia? Então, no deserto o povo murmurou contra Deus e, como consequência disso, surgiram serpentes ardentes, cujo veneno trazia a morte, e diz que morreu muito o povo. Então o povo reconheceu que tinha pecado e clamou por socorro. Disse Moisés: pede a Deus, ora a Deus para que retire de nós estas serpentes ardentes. Deus então ordena algo que jamais passaria por um pensamento humano, por o nosso pensamento. Então ele diz a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que todo aquele que depois de mordido pelas serpentes venenosas, será que todo aquele que olhar para a serpente que tu vais colocar na haste, olhando para ela, viverá? Esta serpente feita de metal, de bronze,
é um símbolo e bronze na Bíblia tem um significado. O bronze é frequentemente associado ao juízo, a juízo. Ao fazer uma serpente de bronze, Moisés estava a representar o pecado já julgado em Cristo. Agora veja aqui um paradoxo. A cura não veio de um antídoto físico, mas apenas de olhar para a figura daquilo que os estava a matar. Portanto, é a consciência espiritual de que precisamos encarar a realidade do nosso pecado para sermos curados dele. Entendeu? Então precisamos reconhecer o nosso pecado, precisamos olhar para ele e encará-lo e confessá-lo e abandoná-lo para termos vida, para sermos curados. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus utilizou precisamente este episódio para explicar a sua missão a Nicodemos. Ele diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, está determinado que assim seja, que o Filho do Homem seja levantado. E veja que quem escolheu o modo como o livramento viria foi Deus. Não foi o homem que teve a iniciativa. É Deus quem tem a iniciativa. A solução tem que vir das mãos de Deus e não pode ser inventada pelas nossas mãos. E o homem tem inventado muitos meios para ir a Deus, obras da religião, tradições, culturas, promessas para ir a Deus, mas não é assim. Nós temos que seguir os passos que Deus determinou. Agora veja, assim como a serpente de bronze tinha a aparência de uma serpente real, mas não tinha veneno, assim também Cristo veio em semelhança da carne do pecado. É assim que está escrito lá em Romanos 8:3. Mas sem pecado algum. Ele veio na semelhança do pecado. Ele assumiu a nossa forma para tornar sobre si, ou carregar sobre si, o nosso castigo. É interessante, não é? A palavra de Deus é sábia, tem uma sabedoria que para o mundo parece loucura, mas para aqueles que vêm a Cristo pela fé, que creem nestas palavras por fé, fazem sentido. Trazem-nos alegria, dão-nos esperança e confiança. Sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Bendito seja o nome do Senhor. E agora veja que o remédio é tão simples e muitos os querem fazer complicado. O remédio estava num puro e simples olhar. Olhar para a serpente que Moisés levantou no deserto, naquela haste. Mas hoje nós também somos chamados a ter um ato de fé, a dirigir o nosso olhar para cima, para Cristo. Veja, os israelitas não precisavam de lutar contra as serpentes, ou até de fabricar remédios ou usar antídotos. Precisavam apenas de olhar. Da mesma forma, a salvação em Cristo não vem pelo esforço humano, mas pelo olhar de fé e da fé. Minha pergunta é, já tivestes este olhar de fé dirigido a Cristo? Este olhar dirigido para o Calvário, para a cruz, onde Cristo ali verteu o seu sangue e deu a sua vida por ti e por mim? De que estás à espera para teres este olhar de fé? Não te exige esforço humano, simplesmente uma decisão, uma vontade tua, de decidires e de escolheres olhar para cima, olhar para Jesus. Olhar para a cruz
é reconhecer que o veneno do pecado foi neutralizado por aquele que foi levantado no alto da cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Esse que é o Cordeiro de Deus, esse que é o instrumento que Deus escolheu para nele punir o pecado e a nós nos dar vida eterna. Em terceiro lugar, a serpente, que em Gênesis era o canal da queda, em Números torna-se através do bronze e da haste o canal da vida. Isto ensina-nos que Deus tem o poder de redimir até os símbolos da nossa maior dor. Ou seja, a serpente que em Gênesis era símbolo de tentação, de engano, de sedução, em Números torna-se um símbolo de salvação e de vida. Então, o Senhor tem o poder de redimir as coisas más da tua vida, esses símbolos maus da tua vida, essas más recordações. Deus tem o poder de redimir, de transformar, de te valorizar, de recuperar a autoestima que porventura tenhas perdido. Por isso, a pergunta é: o que é que te fere hoje? A Bíblia mostra que Deus pega no símbolo da nossa derrota. A cruz era um símbolo de maldição. Por isso que a morte de Jesus na cruz é chamada de morte maldita. E veja como ele a transforma num monumento da nossa vitória. Cristo tornou-se serpente, símbolo do pecado, por nós, em nosso lugar, para que deixássemos de morrer pelo veneno da antiga serpente e pudéssemos ter vida eterna e vida abundante. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quero convidar-te, neste dia, a olhares para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhares para Jesus, que é o último Adão. O primeiro Adão caiu lá no Éden. E a serpente trouxe a queda desse primeiro Adão. Então Cristo vem como o último Adão. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão em espírito vivificante, em espírito que dá vida. E agora nós vemos o quê? Que onde o primeiro falhou, o último venceu. Adão caiu no jardim e Cristo venceu num jardim do Getsemane. Adão, o primeiro, trouxe morte, mas Cristo, o último Adão, trouxe vida. A minha pergunta é esta: sabes que todos nascemos do primeiro Adão. E se queremos ser salvos, se queremos ter vida, precisamos de nascer de novo. Nascer do último Adão. Precisamos tornar-nos filhos de Deus por Cristo Jesus. E é pela fé, por este olhar de fé, que nós recebemos a Cristo e passamos do primeiro Adão para o último Adão. Porque o primeiro Adão está destinado ao pó da terra, mas o último Adão é de cima, é espiritual e está destinado à vida eterna. Por isso eu quero reflexionar contigo por alguns momentos e queria que meditasses comigo acerca daquilo que estivemos a falar. E quero dizer que a serpente ainda fere calcanhares, conforme falamos no último vídeo, no último estudo que fizemos. Portanto, a serpente do Éden ainda traz dor, tentação, luta. Mas lembra-te que a sua cabeça foi esmagada por Cristo. Após a sua ressurreição, Jesus saiu vitorioso. Ele não ficou morto, nem preso à cruz. Não, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou.
Portanto, ele é agora um Deus triunfante. Portanto, aquela promessa que está em Romanos, capítulo 16, versículo 20, é para nós. E o Deus de paz, esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Reparem que diz debaixo dos vossos pés, ou seja, nós estamos por cima, Satanás está por baixo. Nós participamos, nós que cremos em Cristo, que vimos a Cristo pela fé, participamos da vitória de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu pergunto, reconheces que foste mordido pela serpente tentadora? Reconheces que precisas de um antídoto e que ele é Jesus Cristo? Pergunto ainda, queres sair debaixo da maldição da morte e olhar para Cristo, que te dá vida eterna? E por último, queres ser vitorioso com Cristo? Tal como no deserto, o convite hoje permanece visual e espiritual. Olhai para mim e sereis salvos. Sabe quem disse isto? Profeta Isaías, capítulo 45 e versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos. Se este é o teu desejo, eu te convido a fazeres uma oração de entrega ao Senhor Jesus. Ora então comigo, para que possamos ter este olhar de fé. Senhor Deus e bendito Pai, compreendo que Tu foste à cruz e que carregaste o meu pecado. Eu que tinha sido mordido pela serpente, que tinha sido enganado e que tinha cedido à tentação da serpente e lhe obedeci, transgredindo a Tua lei e pecando. Reconheço que sou pecador. Reconheço que estou condenado à morte eterna e preciso de um antídoto. E não é pelo meu esforço humano, nem é pelo meu mérito pessoal, mas é confiando em Ti. É para Ti que eu olho com os meus olhos da fé e Te peço que sejas o meu suficiente Salvador e o meu único Senhor. Eu Te recebo pela fé na minha vida, eu aceito a Tua salvação, a Tua cura, a Tua libertação. Recebe-me como um filho Teu, transforma a minha vida e ajuda-me a ser-Te fiel daqui em diante, todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Eu quero dizer-te que se fizeste esta oração, és um filho de Deus, agora pertences ao último Adão, nascestes de novo e, portanto, agora precisas continuar a cultivar este relacionamento com Deus, através da palavra, em que Deus fala contigo, e através da oração, em que tu falas com Deus por fé, crendo que Ele é galardoador dos que o buscam. E não te esqueças, agora em Cristo somos mais do que vencedores. Esquecendo que para trás fica, prossigo para o alvo, que é Cristo. Que assim seja. Amém.